Eu sou Michele Santos e este é o meu livro de receitas. Hoje vamos aprender a fazer gelatinolhos de zumbi. Sim, gelatina de olho para o Halloween. É uma receita bem simples de fazer, mas tem alguns passos que devem ser seguidos corretamente para que a sua receita dê certo e não tenha nenhuma falha na sua gelatinolho. Então preste muita atenção nesse vídeo, não avance para não perder nenhum detalhe importante. Primeiramente, eu gostaria de pedir desculpa por não ter tido vídeo ontem e na terça-feira. É que eu estava organizando uma super festa de Halloween aqui no condomínio e realmente não deu tempo de postar os vídeos. Peço desculpas. Mas como muitos dos seguidores aqui do canal já me falaram que vão fazer festinha de Halloween apenas no final de semana, ainda dá tempo e eu vou postar mais 2 receitinhas incríveis para você fazer para sua festa de Halloween. Então fique atento que vamos ter coisa muito boa ainda sobre Halloween. Então vamos à nossa receita. Como sempre, as quantidades dos ingredientes estão aqui embaixo na descrição do vídeo. É só clicar em mostrar mais que você encontra toda a lista dos ingredientes que foram utilizados. Essa receita é feita com gelatina e vamos utilizar a gelatina incolor. Então, para começar a nossa receita, vamos misturar a água na gelatina incolor e levar ao micro-ondas por 15 segundos para hidratar a gelatina. Mas antes de fazermos isso, eu quero aproveitar para lembrar que se você ainda não está inscrito, se inscreve agora no canal, pois é muito importante ter você inscrito por aqui. Deixe seu like, pois a cada vídeo novo é preciso deixar um like novo, assim o YouTube entende que você está gostando dos meus vídeos e publica eles para mais pessoas. Marca o sininho para ser notificado de tudo que acontece por aqui, pois todos os meses temos cursos completos grátis e eu não quero que você perca nenhum. E compartilhe o vídeo, pois compartilhando você me ajuda a ensinar mais pessoas e assim eu agradeço muito pela sua colaboração. E vamos voltar à nossa receita. Misturamos a água com a gelatina incolor. Mexe um pouquinho com uma colher para que toda a gelatina se misture na água e depois vamos levar essa mistura ao micro-ondas por 15 segundos para que a gelatina hidrate e derreta. Assim, ela vai cumprir a sua função ideal na nossa receita. É muito importante hidratar e derreter a gelatina. Se você não fizer isso, não vai dar certo. A sua receita não vai ficar com formato de gelatina, pois essa gelatina precisa ser hidratada para que funcione. Caso você não tenha micro-ondas para poder levar a gelatina ao micro-ondas por 15 segundos, você deve utilizar as informações do fabricante que contém no envelope de gelatina que você utilizou. Então, agora com a nossa gelatina já hidratada, eu vou dividir em 2 porções, pois eu quero fazer 2 cores diferentes para os nossos olhinhos. Dividindo assim, vamos pingar algumas gotas de corante em cada uma das porções. Eu escolhi fazer aqui olhinhos vermelhos e olhinhos azuis, pois eu acho que combina bastante com a temática de Halloween. Então vamos colocar algumas gotinhas do corante vermelho em metade da gelatina incolor e vamos mexer para que fique toda numa coloração bem uniforme. Assim, teremos lindos olhinhos vermelhos para fazer a nossa gelatina. Eu vou colocar também algumas gotinhas de corante azul na outra metade de gelatina incolor e misturar bem para que fique toda uniforme. Com as nossas gelatinas já prontas, tanto a azul quanto a vermelha, vamos começar a preparar os nossos olhinhos. Para fazer os olhinhos, vamos precisar de uma forma. Existem formas de gelo redondinha, mas são mais caras e difíceis de encontrar. Então, eu optei por utilizar aquelas forminhas de acetato de trufas, que são bem simples e bem baratinhas. Então, vamos colocar a nossa gelatina no fundo das forminhas de trufa. Mais ou menos um pouco menos de uma colher de sobremesa. Mais ou menos um pouco menos é ótimo, mas é essa quantidade mesmo, gente. Um pouquinho menos de uma colher de sobremesa é o suficiente para fazermos a parte de baixo do nosso olhinho, que vai ter a cor. Se ficar muito grande, não vai ficar bonito, pois ali é apenas uma partezinha colorida no olho. A maior parte vai ser branca para parecer com um olho de verdade. Colocamos assim um pouquinho de gelatina colorida em cada uma das forminhas de trufas e vamos levar ao freezer por 3 a 5 minutinhos, é bem rápido mesmo. A gelatina só precisa endurecer, não precisa congelar. Então, tome bastante cuidado para não congelar a sua gelatina, pois se a sua gelatina congelar, quando você tirar ela da geladeira, ela vai derreter e não vai fazer o efeito que nós queremos. Com a gelatina já
prontinha, só vamos levar ao freezer por alguns minutinhos e vamos preparar a nossa cor de olhinho. Esse preparo é bem rápido. Se você achar que vai se atrapalhar, deixe fora do freezer e coloque as duas juntas no freezer para evitar que congele a sua gelatina. Da mesma maneira que fizemos antes, vamos distribuir pequenas porções da gelatina azul no fundo das forminhas de trufas, com uma colher de sobremesa. É um pouco menos de uma colher de sobremesa que eu coloco. Vai a olho mesmo, porque aí você consegue ver a quantidade que ficou e colocar um pouquinho mais ou um pouquinho menos se achar necessário. O importante é ficar uma camada fininha dessa cor para não ficar muito grande a parte da íris do seu olho, senão não vai dar o efeito de olho como queremos. Enquanto os nossos olhinhos endurecem, vamos rapidamente preparar a mistura branca, misturando a água com a gelatina incolor e levando novamente ao micro-ondas por 15 segundos. Essa parte é muito importante, você precisa hidratar a gelatina incolor, porque senão ela não vai funcionar. Se você não tiver o micro-ondas, existe outra maneira de fazer, que é em banho-maria, e está explicado atrás do pacotinho de gelatina incolor que você vai comprar. Eu não vou falar aqui como é que faz, porque vai depender da sua gelatina, mas aqui atrás tem todas as instruções de como hidratar e derreter a gelatina, tanto no micro-ondas quanto no banho-maria. Então, siga essas instruções que tudo vai dar certo. Com a nossa gelatina já hidratada, vamos bater e misturar os nossos ingredientes. Vou colocar aqui no liquidificador o leite, o creme de leite, o leite condensado e vamos bater tudo. Esse leite condensado que eu estou utilizando é o leite condensado caseiro, que eu já ensinei a receita aqui no canal. Olha como ele funciona para todas as minhas receitas. Desde que eu aprendi a fazer este leite condensado, eu não compro mais o leite condensado pronto. Utilizo ele sempre em tudo e funciona muito bem. Vamos acrescentar também o creme de leite e vamos colocar para bater por alguns minutinhos, para que fique bem misturado. E com a mistura já batendo por aquele buraquinho na tampa do liquidificador, eu acrescentei a gelatina hidratada. Desculpa, não apareceu aqui no vídeo porque o liquidificador é alto e realmente eu esqueci de virar a câmera para mostrar. Mas enquanto estava batendo, eu despejei a gelatina hidratada. Agora está pronto, eu vou colocar num desses copinhos medidas que tem bico, pois facilita na hora de virar nas forminhas. E podemos começar a fazer os nossos olhos. Já dá para tirar as forminhas do freezer, pois elas já estão prontas. E vamos colocar uma bolinha de chocolate em cada um dos olhinhos, assim vai dar aquele efeito do pontinho preto do olho. Eu escolhi colocar essas bolinhas de chocolate, aqueles chocoballs que se usa para confeitar bolo. É bem fácil de encontrar e um preço bem acessível. Então vamos colocar e dar uma pequena apertadinha para que a bolinha rompa a gelatina e entre ali para ficar presa na parte vermelha da nossa gelatina. Não precisa apertar muito, pois se você romper a gelatina do outro lado, a parte branca vai vazar e o olho não vai ficar bonito. Então dá só uma apertadinha de leve para que essa bolinha entre e grude na parte colorida da gelatina. E assim a gente pode completar com a gelatina branca e fazer o nosso olhinho de uma maneira que vai ficar perfeito e bem acabado. Pronto, é só levar à geladeira por 30 a 40 minutos até que a gelatina endureça. Essa gelatina endurece bem rápido, pois é feita com a gelatina incolor, que é um pouco mais durinha que a gelatina normal. Vamos fazer agora os nossos olhinhos azuis da mesma maneira, colocando os chocoballs no meio para fazer aquela bolinha preta do olho. Dá uma apertadinha para a bolinha grudar na parte azul da gelatina, sem apertar muito para evitar que rompa essa parte azul. Assim, a bolinha fica bem centralizada e não vai se mexer quando colocarmos a parte branca. Às vezes não fica muito bem e acaba se mexendo, mas dá para ajeitar. Podemos completar assim com a parte branca e levar à geladeira por 30 a 40 minutos também. Essa gelatina não deve ir para o freezer, pois ela não pode congelar. Depois que tiver durinha, é só desenformar os nossos olhinhos e estão prontos para serem servidos assim ou utilizados na receita como vamos fazer. Para desenformar, eu utilizo uma colher de sobremesa dessas pequenininhas e dou uma cutucadinha do lado da gelatina. Ela vai se soltar perfeitamente. A gente só precisa cutucar para que entre ar na gelatina e assim soltamos o nosso olhinho. Depois é só colocar no prato e pode servir assim mesmo, pois fica lindo um prato de olhinho. Ou então fazer o complemento como vamos fazer hoje, colocando ele em potinhos de gelatina, que vai dar um efeito super especial para a nossa gelatinolho. E as crianças adoram, por isso é muito bom fazer esse tipo de receita para festas de Halloween. Olha como ficam bonitinhos os nossos olhinhos. Podem ser servidos assim e comidos individualmente. Mas eu vou fazer na gelatina, então para isso vamos preparar aqui 2 pacotinhos de gelatina
gelatina vermelha. Eu escolhi a vermelha, você pode fazer no sabor que quiser. Vamos preparar de acordo com o fabricante. A gelatina está ali, a quantidade que vem atrás da caixinha. É gelatina normal, eu só vou preparar a gelatina e distribuir nos potinhos. Normalmente a proporção por caixinha de gelatina é 250 ml de água fervendo e 250 ml de água fria. Eu utilizei aqui a água gelada, pois assim a nossa gelatina endurece mais rápido e facilita na continuação da nossa receita. Agora é só distribuir nos potinhos. Eu coloquei esses potinhos de 150 ml e coloquei gelatina até a marquinha do potinho, mais ou menos a metade. Assim facilita. Depois é só colocar os olhos dentro de cada potinho. Eu esqueci de filmar essa parte, mas é simples, é só pegar o olhinho e largar no potinho de gelatina. E agora vamos preparar a parte de cima da nossa gelatina. Com a gelatina incolor já hidratada, vamos fazer uma gelatina transparente para que o nosso olhinho fique bem destacado nos potinhos de gelatina. Então eu hidratei a gelatina de acordo com as instruções no micro-ondas e vou misturar aqui em água com um pouquinho de açúcar. Eu estou usando aqui essa quantidade de açúcar. Você pode usar mais ou menos se preferir, mas assim fica bem docinho. Então eu vou misturar aqui o açúcar. Vou colocar um sabor na nossa gelatina. Eu escolhi essência de abacaxi, pois eu acho que combina bastante com a gelatina de morango. Mas você pode escolher a essência e o sabor de sua preferência. Coloca algumas gotas, mexe e prova para ver se ficou bem gostosinho. Nessa proporção, para mim ficou ótimo, pois eu não gosto de coisas muito doces, mas faça ao seu gosto. Agora é só misturar a gelatina incolor já hidratada nessa água com açúcar e essência e está pronto. Inventamos uma deliciosa gelatina incolor com sabor, para que os nossos olhinhos fiquem bem destacados e que fique bem gostoso para as crianças comerem. Agora, com essa mistura já pronta, podemos começar a encher os nossos potinhos. Eu utilizei aqui água fria para fazer essa gelatina, pois se fizer ela quente, quando for largar em cima da outra gelatina dos potinhos, vai derreter os potinhos. E como a única coisa que precisamos é hidratar a nossa gelatina no micro-ondas, não precisa de água quente em momento nenhum. Eu vou utilizar também alguns confeitos. São aqueles confetes que eu escolhi na cor verde e vermelho para combinar com as nossas gelatinas e com os olhinhos. Assim dá um efeito bem colorido na nossa gelatina e faz sucesso com as crianças. Completa o potinho com a gelatina incolor e coloca um pouquinho de confetes ali para fazer aquele efeito especial. E está pronto. É só isso que precisamos para fazer a nossa gelatinolho. É uma receita bem simples, como eu falei para você, mas com algumas etapas que devem ser seguidas para garantir que o seu olhinho fique inteiro, não desmanche com a gelatina, pois se você utilizar água quente, vai desmanchar o olho e não vai ficar este efeito bonito. E está pronto, é só isso e vamos completando todos os potinhos para fazer um monte de gelatinolhos e agradar a toda a criançada. Espero que vocês tenham gostado. Essa receita é muito fácil de fazer e muito especial, pois as crianças ficam encantadas com esses olhinhos. Então, com esse monte de olhinho olhando para você, não sai daí sem se inscrever no canal, porque eles estão vendo, hein? E a sua inscrição aqui no canal é muito importante para ajudar a gente a crescer. Deixe seu like e compartilhe o vídeo, pois tudo que é bom tem que ser compartilhado. E essa receita é incrível para você fazer para as crianças no Halloween. Então faça esse gelatinolho e me conta o que você achou e como foi o sucesso da sua festa com as crianças. O vídeo de hoje fica por aqui. Beijos da Mi e até um próximo vídeo.